Acompanhe-me bem. Estamos a falar sobre a libertação. Eu acredito que a verdadeira libertação quando a pessoa dá sua vida a Jesus. Mas por falta de vocabulário para você entender, eu tinha que usar essa palavra libertação. E em geral, quando se fala de libertação, as pessoas vão de uma só vez na primeira fase. E a segunda fase que estou a ensinar você é muito desconhecida. A primeira fase, que é a fase mais importante, porque a segunda também depende dela, é a fase de expulsar demônio. Agora, escutem bem. Se as coisas só pudessem parar em expulsar demônio, talvez você não teria mais problema, porque você está expulsando demônio toda hora. Mas como explicar? Embora expulsando demônio, até aqui tem pessoas que por mais que orar, mas a situação piora. Por isso o pastor está aqui, ensinando, para que você venha entender a palavra. A primeira fase que constitui em expulsar demônio, existe outra fase da libertação, que estou a ensinar você, que é a fase que pode ser conhecida pelo nome de a fase da renegação, ou a fase de quebra de vínculo, ou a fase de fechar as portas para que os demônios que saíram na primeira fase não tenham mais lugar quando voltar. Será que me fez entender? Pronto. Nós vimos que Deus não te criou para sofrer. Há uma coisa que deve saber. Quando uma pessoa aceita Jesus, entendendo Jesus que aceitou, a doença já torna-se ilegal no seu corpo. Ilegal. Quando nós recebemos Jesus, recebemos a vida eterna. Na hora que você recebe, a vida eterna é o quê? A vida eterna é a vida de Deus na vida de uma pessoa. É isso que é a vida eterna. A vida eterna não é uma vida que nós vamos viver algum lugar ou algum dia. Não. A vida eterna é quando alguém recebe Jesus, ele já recebe o Zoe na língua grega, ou a vida de Deus na vida dele. Quando você recebe Jesus, Jesus entra em você. E a vida dele está em você. E essa vida que você recebeu no dia que aceitou Jesus, essa vida está acima de qualquer doença, qualquer problema, qualquer obra do diabo. Essa vida que está em você. Mas só que a coisa que não nos acontece automaticamente, por falta de conhecimento. Se você entender que tem a vida de Deus em você, você pode falar com o teu corpo, que corpo não vai ficar mais doente, porque eu recuso, porque eu tenho a vida de Deus em mim. Se você entender isso, irmão, vai ver como é que as doenças vão começar a fugir. Uma doença pode bater a porta na vida de um cristão, mas para permanecer lá, você que vai deixar. Agora, se você não deixar, a doença não terá lugar. Pouco importa o nome da doença. Não sei se estou falando com quem? Desperte. O facto de você aceitar Jesus, você é diferente de qualquer pessoa que está lá fora. Você sendo diferente, se você não andar na linha daquilo que você é, Deus não será culpado. Não será culpado. Até segundo a Bíblia, com a vida que você tem, você não pode morrer como qualquer pessoa. Você já viu isso? Alguém com 30 italianos a morrer, e a morrer a se esticar, a sair de espuma. Não, contigo não, se você nunca soube disso. Com Jesus, você tem a garantia de atingir 70 anos. Se atingir 70 anos, se você for mais valente, atinge 80. Escutem bem. Se não for satisfeito com 80 anos, você pode atingir 120 anos, se você quiser. Só que eu vos ensinei que muita gente, às vezes, não alcança. E eu fui até dar um ditado que se fala no mundo, que uma criança que não chora, não mama. Se não chorar diante do Senhor, Senhor, quero a longa vida, tenho 80 anos, mas só quero viver ainda mais para te servir, por um justo motivo. Deus vai te dar.
Querido, você não sabe quão especial você é. Você é especial aos olhos de Deus. Imaginemos que eu seja um pai. Tenho tudo em casa. E os meus filhos estão em casa. Mas um dos filhos, digamos, seja um filho rebelde. E dorme, digamos, numa pracinha ou na praça. Acontece ou não acontece? Os pais que têm filho, mas outros filhos estão lá na praça, dormem lá. Ou esses meninos da rua. Nem todos esses meninos são órfãos. A maioria tem pai e mãe. Eu estando em casa, se eu tiver a comer, se lá em casa tiver a se cozinhar uma boa comida, todos quantos que estão em casa vão comer a mesma comida. Eu não é. Mas o menino que está a dormir lá no rock, Kikolo, lá no Kikolo, estará comendo a mesma comida? Qual é a diferença entre o menino que está em casa e o menino que está no Kikolo? Escutem bem. O menino que está em casa, com o menino que está em Kikolo, os dois têm a mesma relação comigo. Eu sou pai. A minha relação com o filho que está em casa, ele é filho, eu sou pai. E aquele que está em Kikolo não deixa de ser filho. E eu não deixo de ser pai. Mas só que esse que está em casa está a gozar dos bens do pai, mas o que está fora não está a gozar. Qual a diferença? A relação do pai e filho existe, mas o que está em casa está a viver uma comunhão comigo. Só que a comunhão que cortou. Mesma coisa também no mundo espiritual. Todos nós somos filhos de Deus, os que aceitamos Jesus. Mas se há quem está tipo alguém que está no Kikolo, mas se há outro, está com Deus, está em casa. O que está em casa terá muita regalia, vai viver muita coisa do que aquele que está fora. Agora, o ensinamento, esse tipo de ensinamento, é um ensinamento que nos ajuda a voltarmos para casa. Para quê? Para que possamos viver tudo quanto que o Pai nos garante na sua palavra. Se você entendeu, diga comigo, glória a Deus. Uau! É bom que você entenda. E agora voltamos na nossa parte, na palavra do dia de hoje. O dia de hoje, eu gostaria de falar algo para que os jovens possam saber como se afastar, para que você, o encarregado, possa talvez descobrir algo que vai fazer para o seu filho ou sua filha. Imaginemos, o pastor disse, com a vida de Deus que você tem, Deus não quer te ver sofrendo, mas é possível que você veja uma pessoa que é cristã, está sofrendo muito por causa daquilo que está acontecendo com os filhos. Quando um filho está muito doente, o pai sofre, ou a mãe sofre. Quando um filho está a acontecer desgraça, o pai e a mãe sofrem. Existem pessoas que estão aqui, estão ultrapassando por causa daquilo que está acontecendo na vida do filho. Por que estão acontecendo assim? Qual mal que eu fiz? Eu não fumo, meu marido não fuma, mas o nosso filho fuma lhamba, até faz sair fumo no nariz. O nariz torna tipo um tubo do escape de um carro. Qual mal que eu fiz para que isso aconteça? Quando isso acontece, as pessoas sofrem sendo pai. Pastor, por que está me ensinando isso? Eu estou te ensinando porque Deus quer que você pare de sofrer, ainda que for por teus filhos. Pastor, o que deve fazer? Precisa entender algo ligado sobre a rejeição, porque talvez essa coisa que tenha acontecido para você corrigir e você viver a vida plena que Deus tem para ti. Pastor, como é que isso é? Acompanha-me. Abre rapidamente a tua Bíblia. Abre rapidamente a tua Bíblia em Mateus 15. Oh mulher, grande é a tua fé, seja isso para contigo como tu desejas. E desde aquela hora
a sua filha ficou sã. Essa mãe estava sofrendo por quê? Porque a filha estava doente, acamada, quase a morrer. Essa mãe foi junto a Jesus. Jesus não lhe respondeu primeiro, insistiu, adorou a Jesus, e Jesus lhe deu uma resposta que para mim parece menos boa. Jesus disse: olha, pronto, não dá para dar comida dos filhos aos cães. Ele disse: não, eu não quero incomodar a comida dos filhos. Essa mesma comida, esse filho quando come, aquelas migalhas que caem, para mim serve. Para mim serve. Então me dá só migalha. Se a cura é para os filhos, então eu quero só migalhas. E Jesus olhou para essa pessoa e disse: grande é a sua fé. Grande é a sua fé. Que te seja feito conforme você deseja. A Bíblia diz: na mesma hora a criança ficou curada. O que levou a criança a ser curada? A fé da mãe. A mãe foi junto a Jesus. Quer dizer que uma mãe tem alguma responsabilidade sobre a filha ou sobre o filho. Você notou isso? A filha estava doente para lá. A mãe aproximou-se de Jesus e a fé da mãe ajudou a filha. Quer dizer que também a tua fé pode ajudar a filha. Quem está comigo? A sua fé pode ajudar os teus filhos. Se a tua fé pode ajudar os teus filhos, também a falta da fé pode também prejudicar os seus filhos. Essa mulher, para conseguir a saúde para sua filha, teve a fé. Falou com Jesus e Jesus disse que assim acontece. Ora, quando nós aceitamos o filho, então há aquela comunhão. Mas quando nós rejeitamos o filho, já não acontece mais essa comunhão. Quem está comigo? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem bem. Vejamos o seguinte. O pastor quer falar da rejeição. O que é a rejeição? A rejeição vem da palavra rejeitar. Rejeitar, muito mais quando ela é acompanhada de uma palavra negativa, afeta muito mais os filhos. Como? Siga bem, irmão. Lá no São Paulo, recebo uma criança. Essa criança, talvez essas crianças que ficam a se babar, não senta, não anda, assim, somente dormindo, gritando, e assim a se babar, e a fazer tudo na cama. A criança tinha uma certa idade, parece uns 3 ou 4 anos, não andava, ficava sempre deitado. Escutem bem. Levaram na igreja para o pastor orar. Quando chegaram, eu olhei a criança. Eu disse: quem é você para a criança? Disse: eu sou a madrasta. E eu disse: eu não vou orar para essa criança. Disse: oh, pastor, por quê? Porque a pergunta que vou fazer você não vai conseguir me responder. Eu quero falar com os pais da criança, ou uma mãe, ou o pai. Quero saber da criança. E o pai via. Eu perguntei: será que houve uma rejeição nessa criança? Pastor, de que rejeição que se trata? Agora que vai entender. Falei no pai: pai, como é que essa criança nasceu? Era uma criança desejável? Ou veio por acidente? E você queria tirar a gravidez? Lá começou a vir a história. O senhor tinha a sua mulher. Enganou a mulher que foi, como é militar, que estou em missão de serviço onde? Lá, no interior do país. Afinal, ficava morando na caserna. Alugou um quarto. Um quarto que vai na rocha ao lado do serviço.
Ele trabalhava nas força aérea. Então, eu só saí do portão, estava aquelas casas que estão junto ao aeroporto. Eu só saí do portão, entra. Porque a mulher vivia aqui nessa cidade. E ele fez 2 anos. Somente lá. Nós aqui estamos bem. Vou mandar algumas coisas do interior do país. Afinal, está em Luanda. Existe pessoa, irmão, com telefone, pergunta, está onde? Estou no hospital. Você está com ele no táxi, mas cheio. Aqui é o hospital. É a mesma coisa com esse senhor. Com esse senhor sempre falava assim. E lá mais tarde, nesse tempo, nasce aquela criança. Afinal de contas, quando ele deixava a mulher, engravidou uma moça. E preparou uma casa lá. E a moça mobiliou a casa e tudo. Eu só saí do serviço, casa. Serviço, casa. Quando sai do serviço, olhar, toma só vejo. O quintal está aí. E entrava. E a mulher nunca suspeitou. Durante 2 anos. Quando nasceu a criança, agora a criança tinha 3 anos. Lá mais tarde, por algum motivo, essa mulher fala comigo sobre o marido que saiu de casa. Depois de eu ter orado, o marido volta para casa. Agora, a jovem, com uma criança que não dá para deixar, essa criança deixar, toda hora, a chorar, dizer, eu não aguento, sozinho. Pegou a criança, localizou a casa do senhor com a sua esposa. 6 horas de manhã, chegou lá, atirou a criança lá no chão. E as pessoas vieram. E essa madraça saiu. É o que? Disse, só estou vos dar apenas 2 semanas. Essa criança vai morrer. Fica ali, eu vou. E a moça abandonou a criança. De que se trata? Quando o Senhor havia engravidado a moça, pensaram em tirar a gravidez. Quando uma pessoa que está grávida, você dizer, eu não quero dessa criança, escutem bem, você está a rejeitar a criança que está na barriga. E uma criança rejeitada não tem a cobertura espiritual do pai, porque o pai o rejeitou. A mulher da Bíblia, a fé dele ajudou para curar a criança, porque tinha certa criança que é a minha filha. Agora, quando você rejeita a criança, essa criança torna-se vulnerável a qualquer espírito que tiver lá a passar quando você está a negar a criança. Cada vez que estiver grávida, jovens, escutam bem. Se casar um marido que vai te dar um filho cada mês, um filho cada mês, um filho cada mês. Quando tornar no 4º ano, você com a gravidez do 4º filho, não fale mal dessa criança. Quando você falar só sendo a mãe, essa criança já é rejeitada. Por isso, a maioria das crianças que nascem com problemas são das crianças que foram rejeitadas ou por pai ou pela mãe. A rejeição é perigosa, muita gente sofre por causa da rejeição. Agora vê, esse casal estava a sofrer porque havia rejeitado a criança, dizendo, bom, vamos tirar a gravidez, vamos tirar. Tentaram tirar a gravidez, não saiu. Lá mais tarde, o Senhor disse, pronto, vou alugar uma casa. Alugaram uma casa, a criança nasce já com esse problema. E essa criança lhes fez sofrer. Por que lhes fez sofrer? Porque os mesmos que rejeitaram, jovem, nunca anega um filho que está na barriga. Nunca faça isso. Rapaz, quando crescer, não aceite. A sua esposa vai a dizer, eu não queria ficar grávida. Isso é perigoso. Você tem que saber já cancelar. Eu vou te ensinar como fazer.
Pastor, como é que as coisas acontecem? Acontece dessa forma. A pessoa grávida a dizer: eu não quero essa gravidez, eu vou tirar a gravidez. Muitas das vezes, quando a criança vai sair, porque uma criança surda muda, porque uma criança mongoloide, porque uma criança não sei o que se chama, com a cabeça grande. Muitas das vezes é por causa disso. Escutam bem. Existe, você sabia que existe pessoa que nasce, digamos, menina, agora já tem 6 meninas. Agora a 7ª criança estão esperando. Essa vez mesmo já mudamos a posição da cama, já mudamos tudo. Vai vir mesmo rapaz, vai na ecografia, menina. Essa criança não foi rejeitada. E quando nasce, pode haver problema de saúde, problema que os médicos não vão conseguir resolver. Não é que Deus não te ama, é porque você que saiu da palavra, porque Deus te deu autoridade sobre o filho, mas você rejeitou essa criança. Por isso a criança está assim: pastor, qual é a solução? O que vai fazer? Olha o que eu fiz. O pai me contou a história, como é que foi, e a mãe da criança veio, atirou lá. Não o pai queria a criança, nem a mãe queria a criança, mas a madrasta pegou a criança e veio com ela na igreja. Eu chamei o pai da criança. O pai da criança chegou, me contou tudo o que me contou. Olha o que deve fazer. É simples. A criança doente, a fase que todos nós conhecemos da libertação é qual é? É de expulsar demônio, não é? É só dizer, em nome de Jesus, que o demônio sai. O demônio vai sair ou não vai sair? Vai. Mas esse demônio que sai, aonde é que vai? Se não encontrar repouso, o que a Bíblia diz? Vai voltar. Se encontrar que a porta está sempre aberta, o que vai fazer? Vai ir buscar 7 outros demônios pior do que ele. E esses 7 outros demônios, quando vão chegar na criança, a situação torna-se pior do que antes. Visto por que quando alguém que está aqui, por mais que você orar, mas a situação está piorando? Não é que o demônio não sai. O demônio sai. Mas só que você não aprendeu sobre a segunda fase. Não fechou a porta para esse demônio não voltar. Por que não fechou a porta? Porque você não sabe. Nunca foi ensinado sobre aquilo que estou a ensinar agora. Pastor, o que deve fazer? Se só fechar as portas, as coisas vão tornar-se normal. O que o pastor fez para essa criança? Siga o que eu fiz. E eu falei com o Senhor: Senhor, olha o que aconteceu. Quando a mulher estava grávida, você recusou. Agora, eu não posso orar para essa criança, porque se eu orar, o demônio vai sair. Mas amanhã as coisas vão piorar, porque o demônio vai voltar. O que devemos fazer? Você me ajuda a fechar as portas. Eu mandei o pai pedir perdão na criança e falar: a partir de agora eu te aceito como meu filho. O pai pegou, disse: fulano está. Na verdade eu havia te recusado quando estava na barriga da tua mãe, mas hoje eu te aceito como pai. Perdoa-me tudo quanto que eu fiz. A criança diz: o que você vai notar, mesmo uma criança burra vai sorrir. Aqui no espírito, irmão. Então, quando eu disse: eu aceito essa criança como meu filho, depois eu disse: em nome de Jesus Cristo, esse demônio sai, a criança é livre. Vão. Irmão, não me pergunte como. No mesmo mês, a criança andou. Hoje a criança vai à escola. Vê como é que a rejeição é. Lê comigo a Bíblia. Levítico 20. Coloca o separador. Volta em Deuteronômio 10.
Em Deuteronômio 10, você lê comigo o versículo 18. Lê 18 e 19. Que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro. Dão-lhe pão e vestido. Pelo que amei o estrangeiro, pois foi estrangeiro na terra do Egito. Amém, irmãos? Pronto. Então, vai aonde ele colocou o separador, Levítico 20, versículo 2. Também dirá ao filho de Israel: qualquer dos filhos de Israel, ou do estrangeiro que peregrinar em Israel, der a sua semente a quê? Certamente, e o povo da terra o apedrejará com pedra. E eu porei o quê? A minha fala contra esse homem, separei do meio do seu povo, por quanto fez quê? Deu a sua semente a Moloque para contaminar o seu santuário e profanar o monte santo nome. 4. Se o povo da terra de alguma maneira esconder os seus olhos daquele homem que houver dado a sua semente e não matar, então eu porei a minha face contra aquele homem, contra a sua família, se farei no meio do seu povo com todos que se prostituem após dele, prostituindo-se após de... Qual é o nome que está em todo esse versículo? O que é Moloque? Quem é Moloque? Escutem bem. Moloque é um demônio especialista em destruição do sangue das crianças. Escute bem. O que aquele povo fazia assim? Está fazendo um certo feitiço, e lá mais tarde pegava o filho, ele sacrificava, queimava o filho a um demônio chamado Moloque. Só que um filho ou uma criança é uma pessoa sem defesa. O teu filho depende muito mais de você, eu não é? Então você pegando o filho, lhe apresentando e lhe matando, você está matando a tua semente, está apresentando a quem? Por favor, diz o irmão ao teu lado: cuidado com Moloque. Ele não tem poder sobre ti. E não permite que aproveite-se de você. Então pergunta ao pastor, como então ele pode aproveitar-se de mim? Sigam bem. Siga, irmão. Todo cristão, ou todo mundo que tirar a gravidez, essa semente, como você tirou propositadamente, é uma semente ao demônio chamado que? Moloque. Muita gente sofre por causa desse Moloque. Como é que esse Moloque faz sofrer as pessoas? Vai ver uma pessoa que é cristã, nasceu o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Quando está vindo o quarto, não, agora é cedo, vou criar aí nos 3. A ciência, como já é muito mais evoluída, vai ver, o marido pergunta: é o quê? Ensaca a sua gravidez. Ensacar a gravidez e tirar a gravidez. Quando uma mulher tira a gravidez propositadamente, ele está, essa criança que morre, o demônio responsável pelo sangue das crianças no Velho Testamento é chamado Moloque. Esse Moloque é o responsável, escutem bem, nas miomas, quistos, que chupa algumas crianças na barriga de algumas mulheres. Nem todo quisto e mioma, mas a maioria. Você vai notar que alguém que não tinha problema de mioma, quisto e tudo, mas desde que você tirou aquela gravidez, desde que tomou aquele comprimido, você deu a sua semente a Moloque. Pastor, está aqui para me condenar? Não. Estou aqui só para te ensinar. Porque por fato de ele ser demônio, hoje, quando vai dizer: em nome de Jesus Cristo, eu te descobri, você Moloque, a gravidez que eu tirei, Jesus já me perdoou, agora eu não quero mais as consequências. Moloque, em nome de Jesus Cristo, fora,
ele estará saindo fora, e essa mioma e quisto vai desaparecer. O pão para o Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Não é que Deus que nos quer ver no mal, mas muitas das vezes nós próprios somos cristãos, mas provocamos o aborto. A Bíblia disse: quem só fizer isso será separado do meu povo, ou morrerá. Esse demônio Moloque anda com o demônio da morte. Nunca ouviram falar de alguém que tirou a gravidez, depois as coisas se complicaram e morreu? Nunca ouviu falar? Anda de par em passo. Agora, se você encontrar uma pessoa que tirou gravidez, está agora grave, quase para morrer, vai, repreenda esse demônio. Repreenda o Moloque, repreenda o espírito da morte, para recuperar essa pessoa. Está vendo como é que acontece? Deus não te conhece no sofrimento, mas vai ver alguém, pronto, não gostei, não queria ficar gravidez, tirou gravidez, e vê também na igreja, glória, glória, e o pastor não sabe, bem caloriado, glória ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor. Afinal, Moloque lá, alguém está comigo? Você entendeu? A coisa que está aqui não é que Deus quer ver a pessoa no sofrimento. Deus quer abençoar, mas a pessoa tirou a gravidez e está a andar com um pecado não confessado. Porque tirando a gravidez, não somente tirou, Senhor, me perdoa. Não, existe pecado, pode pedir perdão diretamente. Outro pecado, tem que pedir auxílio de um pai da fé, ou de um bispo, de uma bispa da igreja, e você fala com ele para poder te ajudar. Muito mais, aquela gravidez que você tirou até no dia de hoje, te marca na mente. Aquilo não sai da tua mente, as coisas que aconteceram. E você nunca falou a ninguém. Ninguém sabe. Alguém que está aqui, você tinha se esquecido, mas agora você está a despertar. Muitas das vezes, é quando alguém provoca então o aborto, esse demônio aproveita, e lá mais tarde fica difícil você ficar mais grávida. Não é que Deus não quer te dar filho, mas porque esse espírito que enxuga o sangue humano ainda se sente na legalidade de operar na sua vida. Você nunca se apercebeu disso, está morando e nunca pediu sequer perdão disso. Afinal, você deu a sua semente ao inimigo. Mas Deus te trouxe aqui para eu abrir a sua mente, porque Deus tem gêmeo para te dar. É palma para o Senhor Jesus Cristo. Alguns homens que estão aqui podem dizer: oh, nós os homens até vale a pena, não tiramos gravidez. Mas é você que deu o dinheiro. Eu não dei dinheiro nem nada. Você gostou quando te informaram no teu coração. E Deus viu. No teu coração, tirou a gravidez. Eu não estou lá. Você para quem sabe. Mas no teu coração, tira mesmo. Deus te viu. Você participou. Agora sigam bem. Eu quero terminar falando assim. Por que um cristão sofre? Por que você que tem Jesus, uma pessoa que tem Jesus sofre? Se Deus não te conhece com sofrimento, você é filho de Deus. Deus não te conhece no sofrimento. Deus não te conhece nesse problema. Qual tipo de sofrimento? Escutam bem. As duas coisas que fazem muito mais sofrer os cristãos são essas. Diga comigo: laços de iniquidade e maldições. Vê só como é que fica.
O que está acontecendo? Sigam bem. Está a ver muita gente sem saber. Digamos que eu não sou diabo. Mas digamos que eu sou diabo. E agora, olha aqui para aí. Olha para aqui. Agora aqui, alguém da igreja que tem Jesus. O que acontece com muita gente? Tenta ainda ir até lá. Ele está um pouco livre, pode chegar lá. Mas se há momento, se eu quiser, por causa do laço, vem aqui. Voltou. Diga-me, está a orar. Ora. Está aí. Começa a falar em língua. Está aí ele. A vida se abriu um pouco. Mas lá mais tarde, eu sou. Está aqui. Por favor, diz o irmão que está ao lado. Cuidado que não seja isso a tua vida. Vai mais. Em nome de Jesus, vai. Lá a vida se abriu. Se abriu um pouco. Vai. Tenta descer. Se abriu um pouco. E depois voltou mais. Muitos cristãos vivem uma vida dessa. Está por causa de quê? Do laço de iniquidade. Fora do laço de iniquidade, temos as maldições, as pragas que pesam sobre nós. Se esse laço não tirar, permanecer contigo, vai ver que a vida vai ser uma vida somente de lutar. A vida de lutar ao ponto de dizer, mas o que eu vim fazer nesse mundo? Por que eu sofro assim? Por enquanto que Deus não te conhece assim, a coisa que está aqui é o laço. Pastor, eu quero ver isso na Bíblia. Em Atos Apóstolos 8. Você que está aí, talvez está sofrendo por causa de um laço qualquer. Agora siga bem. Porque se Deus permitiu que você ouvisse essa palavra, Ele quer fazer alguma coisa na sua vida. Vamos. A partir do versículo 9. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercerá naquela cidade a arte mágica, que tinha iludido gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todo atendia, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: essa é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com arte mágica. Mas, quando cresce em Filipe, que ele pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homem como mulher. E creu o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Vendo os sinais que as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos que era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidas que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nessa sorte, nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. E a da voz, versículo 23. Vejo que está em fé da amargura e em laço de iniquidade. Também a coisa que nós vimos aqui é o laço de iniquidade. Primeiro, quem era essa pessoa? Era o mágico. Amém? O mágico creu no Senhor Jesus. Creu ou não creu? Creu no Senhor Jesus. Foi batizado ou não foi batizado? Quem crê for batizado será? Logo, o mágico era uma pessoa. Amém. O mágico era uma pessoa salva. Uma pessoa salva.
Mas a Bíblia disse, por causa do acontecimento de pedir dinheiro, disso, daquilo, Pedro disse que eles estavam envergadura e laço de iniquidade. Logo, um cristão pode ter um laço de iniquidade. Quem concorda comigo? Sim. Abra a tua Bíblia em Deuteronômio 28 e coloca-se de pé. Muito do sofrimento das pessoas que são cristãos, que oram muito, pode ser um laço de iniquidade. 2, pode ser uma maldição qualquer que está pesando na vida dessa pessoa. Agora, escutem bem. Essa teoria é muito atacada se você não entender bem a palavra. A palavra de Deus diz assim: ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Você entendeu? Ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Você é uma pessoa abençoada por Deus. Normalmente, nenhuma maldição pode apanhar você. Mas se nós lermos a Bíblia, a maldição sem causa não virá. Imagine, irmão, se a maldição não causa, não virá. Quer dizer, uma maldição que tem causa, essa maldição virá. E agora, quando se fala a palavra maldição sobre uma pessoa, primeiro você tem que saber, sendo cristão, a maldição não tem legalidade em você. Mas a maldição pode vir se você abrir a porta. Por exemplo, você não sabe, você não sabe que para as pessoas, quando uma pessoa não é dizimista, a Bíblia diz que a maldição fosse amaldiçoado. Já leu isso na Bíblia? Pronto. E a palavra maldição é um pacote. É um pacote. Uma pessoa maldita não é necessariamente uma pessoa que não tem dinheiro. Não é necessariamente. Uma pessoa pode ser muito rico, mas maldita. Aqui está comigo? Abra a tua Bíblia em Deuteronômio 28, o versículo 22. O Senhor te ferirá com que? Tísicas, com a febre, com a quentura, com o ardor, com a secura, com a destruição da sementeira, com a ferrugem, e te perseguirá até que pereça. Você viu? A tísica é que? Tuberculoso. Algumas febres, quenturas, um tipo de borbulha te sair no corpo. Quer dizer, você vê uma doença, vai outro, não sei o que, é tipo de doença. Vai, mas junta com essa doença com versículo 27 a 28. Vamos. O Senhor te ferirá com a úlcera. Úlcera, sabe o que? É como tala. Úlcera, vamos. Hemorroide. Alguém conhece hemorroide? Aham, vamos. Sarna, aham. Coceira, de que não possa curar-te, aham. Loucura, cegueira, pasmo do coração. Escutam bem. Se essas coisas tiver contigo, também o hemorroide tem sido um sinal que essa pessoa se juntar com outras coisas que vamos ler. Então talvez essa pessoa está a viver esse pacote de maldição. Lê o versículo 35. Viverá com úlcera maligna no joelho, nas pernas, que não possa sarar, desde a planta dos pés até o dia. Lê o versículo 61. Também o Senhor te fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não está escrito no livro. Agora, se você vê na vida de uma pessoa, o capítulo que estamos a ler é capítulo das maldições. Se vê essas coisas, doença como a barriga fica grande, então a mulher, se a mulher, a barriga grande, já não tem coxa, os pés pequenos, mas barriga grande, é tida como maldição. Vamos na vida sentimental, versículo 30. Desposar-te-á com uma mulher, porém outro homem dormirá com ele. Edificará uma casa, porém não morará nele. Plantará uma vinha, porém não logrará. Olha na vida sentimental o que acontece. Arranja um homem ou arranja uma mulher, ele te deixa, vai arranjar uma outra pessoa. Se é um homem, você gosta muito de uma mulher, aquela mulher te deixa, olha o que acontece, namora com outro homem e a informação te chega.
Se você é um homem, isso tem acontecido, é perigoso para você. Porque a mulher pode namorar fora sem você se aperceber. Mas quem está por baixo de uma maldição qualquer, ele vai namorar e você vai saber disso. O teu marido vai namorar e você só vai calhar que você está passeando naquele lado. Ou você foi na praça, lhe encontra mesmo lá no seu cadeirão. Tudo isso acontece muito mais com as pessoas que estão por baixo desse tipo de praga. Vamos agora o que acontece nos filhos. Vá no versículo 41 e depois versículo 32. 41. Filhos e filhas gerará, porém não será para ti, porque não irá em cativeiro. Lê mais no versículo 32. Os teus filhos e as tuas filhas serão dados a outro povo, e os teus olhos verão, após dele falecer todos os dias, porém não haverá poder na tua. Olha aqui para ti, olha para mim. E a Bíblia disse, gerará filhos, mas não serão teus. Está vendo aqui, você é homem, engravidou uma mulher, você não tem direito a ter de ver aquele filho. O filho de alguém que está por baixo da maldição está sendo criado para avô da mulher ou avô do rapaz. E você não tem nem sequer poder de conseguir estar com aquele filho. Está vendo uma pessoa? Se você fez essas coisas, doença, com esse tipo de coisa acontecer na sua vida, não tem poder sobre os seus filhos. Você fala, os filhos também têm resposta por dar. Existem outros, o teu próprio filho te chama de tia, te chama de mana, mano, tio. Já não tem controle do filho. O mano fulano veio, o mano fulano veio. Mano fulano é teu pai, é o meu pai, eu lhe chamo de mano. Se você vê que nem o controle dos filhos tem, então, cuidado. Terminamos na vida falhada. Vamos no versículo 66. A tua vida, como suspensa, estará diante de ti, estremecerá de noite e de dia, e não crerá na tua própria vida. Versículo seguinte diz que pela manhã dirá, quem me dera ver a noite, e à tarde dirá, quem me dera ver a manhã. Pelo pasmo do coração, com que pasmará, pelo que verá os teus olhos. Tudo que eu te mandei fazer e ler, não li isso para te condenar, mas só para te dizer que existe algo que faz sofrer algumas pessoas: os laços e as maldições. Você não deve continuar a sofrer. Aonde é que há rejeição? Se você rejeitou teu filho, se tem um bebê que não queria que nascesse, chega em casa, vai fazer o quê? Peça perdão. E diga assim: meu filho, a partir de agora eu te recupero, eu te aceito, tu és meu filho. Se ele não é inteligente na escola, lhe mete a mão e diz: a partir de agora você é inteligente na escola. Lhe aceite e lhe abençoe. Você vai ver o próximo ano letivo, como é que esse filho vai ser uma barra na escola. Palma para o filho de alguém que está aqui. Você entendeu? Quer dizer, a primeira coisa é pedir perdão e aceitar. Cancela as palavras da rejeição. Aquelas palavras que você falou, que eu não quero mais ter essa criança, não quero mais não sei o quê. Cancela essas palavras. E disse: você é meu filho. É por isso que teu filho nasceu da forma que está. Mas Deus te trouxe aqui para a libertação do seu filho. Essa é a rejeição. E vimos mais que a nossa fé pode ajudar. Aceite esse filho. Aceite esse rapaz. Estou falando com alguém que está grávida, quer tirar a gravidez. Não tire mais. Pastor, é gravidez do meu chefe. Quem que te mandou? Nasce o filho. E esse filho vai ser uma bênção. Uma salva de palmas para esse bebê. Irmão, eu vi muitas crianças que podiam ser rejeitadas no interior do país,
hoje são uma bênção. Alguém está comigo? Não tire gravidez. Estou sério. Estou a profetizar para a vida de alguém que está na sala. Não tire aquela gravidez. Não tire. Pastor, é de fulano, tal, não sei o quê. Pronto. Mas não pula só para tornar-se do teu namorado, okay? Depois vamos arranjar. Mas tirar a criança, não tire. Quem está comigo? Pastor, a rejeição se foi. Vou aceitar. Também não quero Moloque. Hoje, vamos repreender. Esse Moloque aproveitou para as mulheres que têm mioma e quisto. Amanhã, você veio engravidar. Alguém está comigo? Miomas e quisto vão ser dominados e vencidos hoje. Quem está comigo? A última coisa é aquilo que vimos. O laço de iniquidade. O laço através das maldições ou daquilo que eu falei da rejeição será cortada. E depois de ser cortado, a tua vida vai ser uma vida de felicidade. É por isso que Deus te trouxe aqui. O que é que vamos fazer? Vamos participar na Santa Ceia agora. Vamos comer a ceia do Senhor.